Glória a teu nome. Vamos abrir em 1 de Crónicas 29:9. O rei Davi ia consagrar e consagrou o rei Salomão, o seu filho, para reinar no seu lugar. Porque era a intenção de Davi construir a casa de Deus, mas Deus não o permitiu. E então Davi acreditava e queria que era Salomão que iria construir e o qual veio a construir o templo para Deus. E Davi juntou para que essa casa pudesse ser construída para Deus. Mas não foi só ele. 1 de Crónicas 29:9, e o povo se alegrou e deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. E depois no versículo versículo 14, mais abaixo, no versículo 14, Davi orou, e aqui diz: por quem sou eu e quem é o meu povo, que te pudéssemos, que tivéssemos o poder ou a riqueza para tão voluntariamente dar semelhantes coisas, porque tudo vem de ti e à tua mão tu damos. Tudo vem de Deus. Tudo provê de Deus para as nossas mãos, para que pudéssemos dar outra vez. Então vamos semear, em nome de Jesus. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Nós podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada temos falta, porque tu estás a suprir todas as nossas necessidades. És tu que nos estás a encher a nossa boca de bens. No nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glória ao teu nome, Senhor. Vamos abrir lá no final da Bíblia a primeira de Pedro 4:17. 1 de Pedro 4:17. O título da mensagem de hoje é A Minha Vida. A minha vida e a sua, mas o título é A Minha Vida. Primeira de Pedro 4:17. Como introdução, como é que estamos a viver? A pergunta é, como é que nós estamos a viver? Como é que nós estamos a viver?
Será que quando estamos com os nossos pais só pedimos, pedimos, pedimos e não há nada da nossa parte que damos para eles? O que é que nós estamos a fazer para Deus? Ah, não, eu sirvo na igreja, eu faço isto, eu faço aquilo. Quantas vezes você já orou e disse a Deus, Senhor, eis-me aqui, o que é que queres que eu ore? Às vezes nós nos tornamos egoístas quando oramos e só pedimos para nós e realmente às vezes necessitamos e pedimos coisas e precisamos de coisas. E os outros? E aquilo que Deus quer. É tão impressionante que Deus, quando quer fazer alguma coisa, às vezes mete pessoas do outro lado do mundo a orar por nós. Já não é a primeira vez que pastores dizem que receberam telefonemas, por exemplo, aquele era que estava no Brasil e receberam telefonemas vindos do Japão e perguntaram o que é que estava a passar, porque eles sentiram uma forte incumbência para orar por eles. Que nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Deus está a ver que pode contar connosco. Veja o que está aqui escrito. 1 de Pedro 4,17. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Que é o ímpio? É aquele que está afastado dos caminhos de Deus. E o pecador, aquele que não conhece Deus. E algumas pessoas com que nós lidamos, não, mas esta é uma pessoa boa, eu até tenho amizade com ela. Eu não quero ser rude, mas imagine uma coisa. Se você, pelo seu caminhar, apenas se salva, onde vai parar aquelas pessoas que você convive, que você ama, que você gosta? Se elas não têm Deus na sua vida, onde é que elas vão parar? Se cada um de nós morresse hoje para um dia, para o céu ou para o inferno, também não deixe o diabo agarrar e meter coisas. Nós vivemos pela fé em Jesus e cremos na fé em Jesus. Erramos, se calhar muitas vezes. Pedimos perdão e somos aceitos por Deus. E somos perdoados por aquilo que Jesus fez por nós. Mas e a outras pessoas? Para onde é que elas vão? Passam por dificuldades na Terra e depois a eternidade é passada aonde? Se o julgamento começa pela casa de Deus, o julgamento é aqueles que agarram, dizem-se perante os outros que não, que estão a fazer isto, estão a fazer que é certo, que não fazem como os outros, mas realmente dentro deles não estão a fazer isso. Alguns são piores do que aqueles que estão lá fora. E como é que se sabe isso? Não se sabe, a não ser que Deus ponha. Nunca se sabe. Mas Deus conhece os corações. Deus conhece o que está no coração de cada pessoa. Então como devemos andar? O que devemos fazer?
Andar em sinceridade perante Deus. É a coisa que Ele mais ama. Sinceridade. Ouça, Davi, veja, nós estivemos em Crónicas, vamos voltar a Crónicas 29:17. Crónicas 29:17. Primeira de Crónicas 29:17. Peço desculpa. Eu quero que você entenda, todos nós erramos. E o rei Davi, pelo menos descrição bíblica, foi um dos homens que errou. E que foi exposto na Bíblia o que ele errou. Davi errou numerando o povo, Davi errou cometendo adultério e depois, para cobrir o seu adultério, quase que assassinou um homem. Quase, porque ele só mandou, não é? Mas foram outros que o mataram. Ele fez erros, mas ele amava o Senhor e tinha o coração perante o Senhor. Veja aqui a oração que ele fez. E 1 de Crónicas 29:17 diz: E bem sei, eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na minha sinceridade do meu coração, voluntariamente te dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Deus ama a sinceridade. Não, mas eu fiz isto. Não, não importa você dizer, Deus sabe o que você fez. De bem e de mal. Deus sabe tudo. Seja apenas sincero perante Deus. E Ele vai ver o seu coração verdadeiramente. Vai ver como você é. Porque Ele sabe tudo. Ainda hoje, eu até escrevi, porque foram coisas grandes. Se calhar coisas que nós sabemos, mas às vezes convém nos lembrar. Deus estava a falar comigo e me fez esta pergunta: porquê é que as coisas acontecem? Será que é para saber quem nós somos? Mas será que Deus não sabe quem é cada pessoa? E à medida que estas perguntas iam sendo feitas, eu ouvia. E depois, ou será que é para nos levar a um patamar mais alto, para que as nossas conquistas sejam maiores? O povo lutou para ser abençoado, para ter a terra prometida. Às vezes não entendemos circunstâncias da nossa vida, porque é que nos está a acontecer isto? E paramos. Alguns choram, alguns ficam abatidos, alguns ficam, e agora? Como é que vai ser? Qual é a solução? Será que não é Deus a empurrar-nos para um patamar superior, para algo maior nas nossas vidas? Será que Deus quer a destruição de alguém? Não. Alguns começam a dizer: não, mas eu te sirvo, eu ando na tua presença, eu faço a tua vontade, eu faço o que te agrada. Por que é que isto me está a acontecer? Eu ontem vi excertos de um filme.
Uma menina, penso 10 anos, à volta dos 10 anos, tinha problemas no metabolismo dela. A barriga dela inchava, não processava bem os alimentos, muito complicado. Os médicos tentavam de forma a que atenuasse, pensavam que era uma forma de cancro. Os pais da menina acreditavam em Deus e a menina acreditava em Deus. Mas a mãe punha em causa Deus, porque eles eram devotos a Deus e a menina também era devota a Deus e buscava a Deus. E como é que aquilo ia estar a acontecer com ela? E ela parou de ir à igreja. Falavam com Deus, cada um à sua maneira. Até que um dia a menina, que se sentiu um pouco melhor, subiu uma árvore. Uma árvore que tinham no quintal. Uma árvore bastante grande, mas que já estava morta. Portanto, estava oca por dentro. Portanto, subindo lá acima, era um buraco até cá abaixo. A menina, naquelas coisas de criança, agarrou e subiu à árvore. E chegou lá acima e começou a fazer oh, oh, para ouvir o eco da árvore. Só quando fez isso, caiu lá dentro. Quando caiu lá dentro, os pais aperceberam-se que ela caiu e chamaram os bombeiros e tudo mais, e ela caiu de uma altura de 10 metros para aí. Era uma altura grande. Os bombeiros chegaram, tiraram a menina, levaram para o hospital e ela tinha a cabeça batida. A menina recuperou e veio para casa. Só quando veio para casa, algo aconteceu. A barriga dela desinchou e ela estava cheia de vida. A mãe levou ao médico para perceber o que é que estava a acontecer e o médico diz: nós não temos explicação para o que aconteceu. Talvez a queda que ela teve, como bateu com a cabeça, despoltou alguma coisa dentro dela e o corpo dela está a funcionar. A única justificação médica que nós temos para estas coisas que não sabemos o que é que aconteceu é cura espontânea. Quando isto aconteceu, a menina contou aos pais o que aconteceu. Quando ela caiu. Então, quando ela caiu naquele buraco, ela viu-se fora do corpo. E viu o corpo lá deitado. E ela estava fora do corpo. E de repente ela sentiu algo e foi levada a uns jardins muito bonitos. E ela viu Deus. E Deus lhe disse que ela não podia ficar. Mas ela dizia: não, mas eu quero ficar aqui, aqui há muita paz, muito amor, eu quero ficar aqui. E ela disse: não, tens que voltar. E ela voltou para o corpo. Mas Deus lhe disse que ela iria ficar curada. E ficou curada. A mãe depois falou na igreja e contou todo este testemunho. E se arrependeu perante Deus por ter se afastado de Deus. Porque cada vez que há problemas, quanto mais nós nos afastamos de Deus, pior é. Estranha a solução de Deus de permitir que ela caísse para que ficasse curada.
Mas Deus é que sabe como é que opera. Em que é que nós estamos a acreditar que Deus vai fazer nas nossas vidas? O que é que nós estamos a fazer de diferente? Estamos a viver como todos os outros vivem ou realmente fazemos a diferença? Estamos a buscar o nosso Deus não só pelas nossas coisas, mas pelas coisas que Deus quer. Quando nos magoam, o que é que fazemos? Qual é a nossa reação? Retaliar? Você sabe que durante esta semana, não sei se sabe, mas eu vou contar, não é? Durante esta semana eu recebi um telefonema e tive ao telefone com uma pessoa que não foi nada agradável. Nada mesmo agradável. Arrogante, maneira de falar e tudo mais. Depois de eu desligar o telefonema, eu estava incendiado por dentro. Minha vontade era dizer maldição, falar maldição contra essa pessoa, mas Deus não me chamou para isso. Não torneis mal com o mal, mas tornando, vencei o mal com o bem. Eu conheço a palavra. Eu perdoei essa pessoa em nome de Jesus. O que é que vai acontecer? Não sei. Eu sei que eu confio no meu Deus e nenhum mal me será na praga alguma chegará até mim. Eu sei que aqueles que nos vêm até nós é para nós lutarmos e vencermos no nome de Jesus, porque é Deus que nos concede a vitória. Então, mas o que é que nós estamos a fazer? Como é que nós estamos a viver? Pensamos só nos nossos botões, pensamos só naquilo que é nosso, como estamos, o que estamos a passar, ou pensamos também nas outras pessoas? Ou pensamos também naquilo que Deus quer, que às vezes não tem a ver com outras pessoas, tem a ver com projetos de Deus, e que nós podemos orar por eles, para que se cumpram. Os grandes avivamentos, o avivamento, o que é um avivamento? É muitas pessoas serem puxadas para a igreja, muitas pessoas virem a Jesus. Chama-se um avivamento. E os grandes avivamentos começaram, primeiro, porque pessoas começaram a orar por esse avivamento. O mover de Deus acontecia porque pessoas começaram a orar. Houve na Escócia um grande avivamento e era impressionante. Começou numa pequena igreja. E à medida que eles oravam, quanto mais oravam, e oravam andando para outras cidades, quando oravam e entravam noutra cidade, a outra cidade, as discotecas fechavam, tudo fechava. As casas de bebidas fechavam, porque a presença de Deus tinha chegado ali. E era forte, bem forte. Será que é tudo mal? Você tem que entender uma coisa. O que é mal é que se você faz uma coisa e se afasta de Deus. Isso é que é mal. Alguém que bebe, se beber em moderação, com cuidado, não tem problema. Mas se bebe muito, já perdeu o controle. E então, se perdeu o controle, já não é mais ela, mas é a bebida a falar. Quem fala de bebida fala de todas as outras coisas, droga e tudo mais. Por isso, o cuidado que nós temos de andar com Deus, porque Ele nos evita
certas coisas que acontecem na nossa vida. Afasta companhias que não são dignas de andar connosco. E você diz, mas como é que eu vou saber? Você pode não saber, nem nunca saber. Nunca saber. Mas Deus sabe. Eu uma vez tive uma revelação, Deus me mostrou uma coisa e eu contei, porque eu não. Eram pessoas que estavam na igreja, não havia maldade de contar. E eu contei o que ouvi. E houve um familiar dessa pessoa que utilizou aquilo que eu disse para dizer ao pastor que foi ela que te viu. Eu, na altura, inocente, agarrei e fiquei todo contente, porque mais gente tinha visto o que eu vi e fiquei todo contente. Na volta percebi que a pessoa se afastou de mim. E eu percebi que, afinal, ela não tinha visto nada. Tenta entender uma coisa. Será que alguém se quer elevar maior que os outros? Está completamente errado. Se alguém tenta ser maior que os outros, seja seu servo. É o que a palavra de Deus diz. O que é que cada um de nós, Deus requer de cada um de nós? Andarmos na presença de Deus. Fazermos a sua vontade. Andarmos nos seus caminhos. Saber a vontade de Deus para as nossas vidas. Ouça, porque não é. Deixa-me dar um exemplo. José, antes de ser levado para o Egito, antes de ser vendido pelos irmãos, José, o filho de Jacó, na altura o filho mais novo, não, o filho mais novo, o penúltimo filho mais novo de Jacó, ele teve dois sonhos. E nos dois sonhos, os irmãos e até o próprio pai se dobravam perante ele. Ele contou os sonhos inocentemente perante aquilo que viu. Mas depois disso foi vendido como escravo, viveu como escravo, serviu como escravo. Foi o maioral da casa, foi acusado injustamente, foi preso. Depois na prisão, serviu na prisão. E depois foi levado ao faraó. E quando foi levado ao faraó, interpretou o sonho e o faraó fez com que ele fosse primeiro-ministro no Egito. Como é que alguém que estava preso por violação ou por tentativa de violação vai até ser primeiro-ministro de um país? Só Deus poderia fazer isso. E mais tarde, enquanto ele estava a servir como primeiro-ministro e as coisas eram governadas pela sua vontade, pela direção que Deus lhe dava, os irmãos vieram até ele à procura de comida, não sabendo que era ele, e dobraram o joelho a ele. E ele se lembrou do sonho. Será que para cada um de nós Deus já não tem um plano? Vamos viver a nossa vida ou fazer o plano de Deus? Vamos fazer o que nós queremos para nós, a nossa salvaguarda, o nosso bem financeiro, a nossa saúde, ou o plano de Deus? Quero-vos levar, vamos aqui a Marcos 8:34. Marcos 8:34. Jesus falou para a multidão e falou para os discípulos. Marcos 8:34. E diz aqui:
E chamando assim a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cruz e siga-me. Por qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Depois de tudo o que eu vos disse hoje, o que é que você pensa quando ouve este versículo? Espera aí, então eu tenho que negar a minha própria vida, os meus objetivos, aquilo que eu desejo, o que eu quero e fazer a vontade de Deus? A minha pergunta é: será que os seus objetivos são suficientemente grandes? O que é que você quer dizer com isso? Então eu devo ter objetivos maiores? Não, você deve seguir o plano de Deus para a sua vida. Porque o problema é este. Deus o que quer para si é muito maior e melhor do que você pensa. E muitas das vezes nós limitamos Deus nas nossas vidas porque fazemos aquilo que nós achamos, aquilo que não, tem que ser isto, eu tenho que ter isto, tenho que ter aquilo, tenho que ter aquele outro, e nos esquecemos do plano de Deus para nós. Eu lembro-me de um pastor que uma vez falou, nunca mais me esqueço, numa reunião de homens de negócios. Eu tinha uma casa que não era muito grande, e servia na igreja, e continuava a servir, e semeava na igreja. E os irmãos da sua mulher e tudo foram para casas maiores, ficaram com casas maiores e tudo mais. E eles continuaram na mesma casa, servindo a Deus, com os seus dízimos, com as suas ofertas, mas servindo a Deus. Mas ele virou-se e disse: passado este tempo, a minha casa agora, agarre na casa deles e mete 3 casas das deles dentro da minha. Porque Deus honrou aquilo que eu tive a fazer durante todo este tempo. Deus me honrou aquilo que eu fiz para o Evangelho. Será que todos vamos ser ricos? Não. A riqueza é estipulada por Deus, mas todos vamos ter as necessidades supridas e ter sempre o suficiente. Temos de ter prosperidade financeira e em todas as áreas da nossa vida. Mas lhe digo já que nós para isso vamos ter que lutar. Para alguns, sim, Deus vai escolher e vai torná-los ricos. Mas porquê? Eles merecem mais? Não. Deus confia mais. É diferente. Deus confiou em Davi e lhe deu muita riqueza, mas confiou muito mais em Salomão e lhe deu riquezas muito maiores. Porque confiava que ele iria construir o templo de Deus. E fez. Davi fez isso. Salomão fez isso. Eu quero que nós entendamos qual é o plano de Deus para nós. Não sei se cá Deus os chamou para orar, se cá Deus os chamou para servir, para falar às outras pessoas, se cá Deus os chamou para trabalhar dentro da igreja, se cá Deus os chamou para ser um arauto. Sabe o que é um arauto? Aquele que avisa as coisas que vão vir. Se cá Deus os chamou para orar no silêncio, sem ninguém saber, sem ninguém ver, sem ninguém saber quem você é. Mas Deus sabe. E é o bastante. Espera o milagre acontece. Se você não espera o milagre nunca vai acontecer. Nunca.
Então, como fazer? Negar-se a nós mesmos. Negar os nossos planos, os nossos desejos. Será que são maus, são errados? Não, alguns deles não são, mas não é isso. Coloque-se nas mãos de Deus, deixe Deus fazer a sua obra em si. Deixe Ele atuar na sua vida. Deixe-lhe trazer as pessoas certas para a sua vida. Deixe trazer aquilo que Ele quer para si. Porque não só lhe garanto uma coisa, aquilo que Deus vai trazer para si vai acontecer duas coisas. Primeiro, você vai ser abençoado, garantidamente. Mas você não vai ser abençoado sozinho. Mais gente vai ser abençoada. Porque é assim que Deus faz. Quando Deus abençoa alguém, mais gente é abençoada. Veja o que está aqui escrito. Gálatas 2:20. Paulo escreve uma carta à Galácia, aos Gálatas. Escreve uma carta para eles e nesta carta chega a um ponto da carta e diz isto. Gálatas 2:20. E diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo por mim. Você começa a pensar, bem, mas então eu vou ter que dedicar toda a minha vida, mudar completamente. Eu não sei o que é que você vai ter que fazer. Mas sei que a sua atitude, a sua sinceridade perante Deus é que conta. Será que é mal alguma coisa que você está a fazer na sua vida? Eu não sei. Mas se você buscar a Deus, você vai saber. Eu sei que Deus não nos veio trazer só paz. Veio-nos trazer uma paz interior, mas veio-nos trazer espada para lutarmos neste mundo, para conquistarmos este mundo para Jesus. E conquistarmos em todas as áreas da nossa vida. E conquistar também para que mais gente conheça o Evangelho, mais gente conheça o Jesus do qual nós amamos e servimos. Mais gente possa ir parar ao céu por causa de nós. Havia um pregador que foi até ao céu, que morreu prematuramente, e quando chegou ao céu lhe perguntaram: abre lá as tuas mãos. E ele abriu as mãos. Quantas pessoas vieram a Jesus por tua causa? E então viraram-se para ele: então volta para a terra e faz a tua obra. Quantas pessoas nós já trouxemos até Jesus? Quantas pessoas foram tocadas por aquilo que nós falamos? Claro que a decisão está sempre na pessoa. Mas se não houver quem pregue, Deus disse que até porá as pedras a falar. Por isso é que às vezes vemos crianças a falar coisas e ficamos de boca aberta. Como é possível uma criança tão pequena falar do Evangelho assim? Como nós estamos em Cristo? Como estamos a viver? O que estamos a fazer? Faz toda a diferença. Lembro-me de uma vez, eu já contei isto, uma vez uma namorada de um filho meu aleijou-se.
E quando se aleijou, ela foi ao pastor para orar por ela. Ela aleijou-se a jogar basquete, a fazer qualquer coisa assim. E eu estava no lugar, eu estava a orar por ela, para que Deus a abençoasse e a curasse. E quando eu fui lá à frente, eu senti mexer na minha coluna. Eu senti ficar curado. Porque eu estava a orar para os outros. Eu não estava a pedir a Deus, Senhor, coitada dela, vê lá a doença que ela tem. Eu não estava a orar assim, por favor. Eu estava a orar, Senhor, cura. Era só isto que eu estava a orar. Senhor, cura, te peço em nome de Jesus. E Deus não só curou a ela, como curou a mim também. Jó foi liberto da sua vida, do seu martírio, de tudo aquilo que ele passou durante mais de 6 meses. Ele perdeu filhos, perdeu casa, perdeu bens, perdeu saúde, perdeu tudo. Mas ele reconquistou tudo. Quando Deus lhe disse para orar para os amigos. Quando ele disse para fazer um sacrifício para os amigos. Para orar para os amigos. E Deus lhe restituiu tudo em dobro. Você está a orar para os outros. Está a abençoar os outros. Você pode dizer, mas eu tenho vergonha em falar. Por favor, ore. Ora, porque a sua oração era ouvida perante Deus. E se calhar muita gente que você não conhece, muita gente que não é conhecida do público, muita gente que não está em frente das câmaras, em frente de uma igreja, muitas pessoas você vai ver no céu que estiveram orando perante Deus para que outras pessoas se salvassem. E Deus honra essas pessoas. Pessoas que não são visíveis, mas que fazem grande trabalho para Deus. Houve um determinado pastor que uma vez levou à igreja, uma igreja que tinha crescido muito, e ele levou lá algumas pessoas e depois levou à parte de baixo da igreja. E eles, quando chegaram lá, viram um grupo imenso de pessoas a orar. E ele disse, isto é a causa de que a igreja está como está, porque estas pessoas estão a orar. Porque estas pessoas clamam a Deus dia e noite. E Deus engrandece este lugar. A minha vida, como é que estamos a viver? Todos nós, como estamos a viver? Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos orar, vamos dizer assim, Pai, nós vimos a Teu nome, Jesus, Senhor. Ajuda-nos a perceber o Teu plano para a minha vida. Ajuda-nos a perceber como cada um de nós devemos fazer e o que devemos fazer, para que não vivamos mais para nós mesmos, mas para Ti, Senhor. Tu não vais impedir nada na nossa vida, não nos vais impedir as alegrias, o divertimento, nada disso. Mas eu sei que há coisas maiores. E só te buscando é que as pessoas vão saber o que é. Mostra-nos o teu caminho, Senhor. Mostra-nos como devemos andar. Mostra-nos o nosso caminhar. Para que façamos o que te agrada em tudo, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Então, muitas bênçãos. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Boa semana. Agarre-se a Deus. Agarre-se mesmo a Deus. Porque Ele é tudo para si. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém.